Senhoras e senhores, dando continuidade às palestras desta manhã, deste primeiro dia de trabalhos do Congresso, nós temos a satisfação em convidar neste momento para a palestra Transformação Digital nos Entes Federativos, a diretora de programa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, senhora Mariana Brito. Temos também a satisfação em convidar para compor este painel o governador do Estado do Espírito Santo, Sua Excelência, o senhor Renato Casagrande. Convidamos também o senhor Maurício José Lemos Freire, delegado divisionário de Polícia Civil de São Paulo. E o senhor Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Mariana Brito como moderadora do painel. Olá, bom dia a todas as pessoas presentes. É uma grande honra moderar este painel. Junto ao secretário nacional de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, e na presença de autoridades aqui que representam os entes federativos, representam muito bem os entes federativos, demonstrando como a transformação digital e a cidadania por meio da carteira de identidade digital é uma prioridade comum à União, aos estados e ao Distrito Federal, certo? Eu vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele morena, cabelos escuros, bem curtos, visto uma camisa na cor vinho, brincos dourados alongados. Gostaria de dar continuidade aqui, cumprimentando, em especial, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. O governador esteve hoje mais cedo junto à ministra Esther Dweck, assinando a adesão do Estado ao Programa Nacional de Processo Eletrônico, acho que reafirmando o compromisso do Estado em avançar com a transformação digital e, principalmente, em conduzir essa transformação digital para os municípios do Estado, o que será objeto de debate e discussão aqui do nosso painel. Muito obrigada, governador. Cumprimento também o Maurício José Lemos Freire, do Instituto de Identificação do Estado de São Paulo, um estado que já emitiu mais de 500 mil carteiras de identidade, só está começando, e que está endereçando muito bem o desafio de articular uma infinidade de postos aí de emissão. Eu acho que vai contar para nós como é que tem sido esse processo. Bom, os estados têm sido parceiros e protagonistas na transformação digital do país. Os seus esforços eles já têm resultado em prover às populações serviços mais eficientes e inclusivos. Discutir governo digital, eu acho que é algo que tem sido muito dito nesse Congresso, discutir cidadania, e a carteira de identidade nacional ela está no cerne disso tudo. Estamos aqui com 2 estados, que estão bastante empenhados em avançar e alavancar essa transformação digital, tanto em seus governos quanto nas prefeituras, levar isso para as prefeituras. E eu gostaria de passar a palavra inicialmente para o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, justamente para ele compartilhar conosco como tem sido esse processo e trazer a experiência do programa Espírito Santo Mais Digital como referência para outros estados do país. Então, por favor, governador, a palavra. Obrigado, Mariana, pela oportunidade de a gente estar aqui. Quero cumprimentar todos vocês que estão participando. Obrigado, Jairo. Obrigado, Maurício. E também faço aqui o registro do Marcelo Calmon, que é o secretário de Gestão e Recursos Humanos, e do Dalcin, que é nosso perito geral da nossa Polícia Científica. E todos os secretários e técnicos que estão participando aqui junto conosco neste momento. Estivemos mais cedo com a ministra
e assinamos a adesão ao plano de processo eletrônico, fazendo a integração com o nosso EDOCS, que é o nosso sistema local, e ajudando, naturalmente, ainda mais para que a gente possa chegar ao processo eletrônico junto aos nossos municípios do Estado do Espírito Santo. Faço, primeiramente, um posicionamento, uma ressalva, né, que todos vocês que estão aqui participando entendem muito mais de processo digital, governo eletrônico, de inovação, do que eu. Né? Eu, como governador, eu tenho que tomar as decisões políticas e cobrar da minha equipe, incentivar a minha equipe, tomar as decisões políticas, e é isso que nós estamos fazendo no governo do Estado. A compreensão de que eu já governo o Estado pela terceira vez, então, se você imaginar que pelo primeiro governo meu começou em 2011, de 2011 para 2024, mudou muito, muito mesmo. Então, também quem governa tem que se atualizar. Então, nós estamos buscando uma atualização permanente, né, de comunicação intensa com a sociedade, porque hoje a sociedade tem uma capacidade de se comunicar com o governo com muito mais facilidade do que nós tínhamos no passado. Né? São movimentos horizontais, não tem mais movimento piramidal. Né? O governador não está distante da população, estamos permanentemente em contato com a população, seja diretamente, fisicamente, presencialmente, mas especialmente pelas redes sociais, pelos meios de comunicação. E as pessoas hoje se dirigem ao governador de uma forma muito simples e direta, sem nenhuma solenidade, né, para poder se comunicar. Então, é preciso que a gente compreenda isso, e a sociedade, naturalmente, muito ansiosa, cada dia mais as pessoas estão mais ansiosas, né, exige respostas mais rápidas, né, dos governos. E se nós usarmos o método tradicional, a gente não consegue responder aos desejos, às necessidades da sociedade. Então, como governante, a minha decisão é decisão política para que nosso governo possa aplicar os recursos necessários para que a gente avance. Especialmente nesse terceiro governo, começou agora, o segundo mesmo, começou em 2019, nós fizemos uma virada de chave forte com relação à incorporação de novas tecnologias, a inovação dentro da máquina pública, e algumas medidas, né, que a gente pode citar, por exemplo, nós conquistamos, a partir de 2022, né, um processo eletrônico nosso, desenvolvido pela nossa empresa de processamento de dados, a Prodeste, que é o EDOCS, que a gente, de fato, virou a chave, não temos mais nenhuma tramitação física de processo dentro do governo, e não temos mais nenhuma tramitação física de processo entre os entes e as instituições do Estado do Espírito Santo. Acabamos de fazer a virada nesses últimos meses de inquérito policial, que era uma grande dificuldade que a gente tinha. Nós temos também o nível de aplicação e inovação através do Fundo de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, forte. O Estado do Espírito Santo é o Estado que mais faz investimento per capita em inovação e tecnologia, comparado com o número de pesquisadores que nós temos. E nós temos também uma outra medida que eu considerei importante, porque, ao mesmo tempo que a gente olha para dentro dos governos, nós temos que olhar também para as empresas. Né? As empresas têm que dar o passo em direção à incorporação de tecnologia, e nós, no Estado do Espírito Santo, que somos um estado de população pequena, temos lá 4.100.000 habitantes, então, ainda mais agora, num novo sistema tributário nacional, né, a inovação é um caminho para um Estado do Espírito Santo que tem boa qualidade de vida e que tem indicadores bons. Então, o nosso Estado ele tem na inovação um pilar importante para que a gente possa continuar o nosso processo de desenvolvimento, considerando que nós não vamos ser um grande centro consumidor nunca, e para a gente poder ter consumo, a gente tem que atrair as pessoas pela nossa qualidade de vida, e a inovação faz parte, né, desse tema, como o João disse aqui na painel anterior, a sustentabilidade faz parte dessa busca nossa no dia a dia. Então, nós constituímos também, né, além das ações para dentro do governo, as ações para fora do governo.
Criamos dentro do governo um fundo soberano, nós aplicamos parte do recurso, da riqueza do petróleo, royalties de petróleo e participação especial, nós compusemos um fundo soberano que tem a tarefa, né, e o direcionamento de aplicar em inovação e transição energética. Esse fundo hoje já tem 1 bilhão e 700 milhões de reais. Primeira ação nossa foi colocar 250 milhões de reais para que esse fundo se associe às empresas de tecnologia que têm sede no Estado do Espírito Santo ou que queira vir para o Estado do Espírito Santo e a gente potencializar essas empresas. Temos diversos outros mecanismos de aceleração de startups, né, o programa Sementes, CIDES, né, são diversas iniciativas que a gente tem dentro do nosso Estado para a gente poder também ter um bom ambiente de inovação no nosso Estado. O Estado conquistou, naturalmente, vitórias importantes nesses últimos anos, é um Estado que tem boa gestão fiscal, Estado que conseguiu, no ano passado, ser o Estado com o maior percentual de investimento em infraestrutura do Brasil, Estado que conquistou uma boa posição agora, junto com Goiás, a primeira posição do ensino médio, Estado que tem a 5ª posição nos anos iniciais do ensino fundamental, a 3ª posição nos anos finais do ensino fundamental, menor mortalidade infantil do Brasil, maior expectativa de vida do Brasil, junto com Santa Catarina. Então, Estado que conquistou vitórias importantes pela nossa capacidade de fazer com que políticas públicas transformem a vida das pessoas e a gente tenha responsabilidade fiscal na condução das contas do governo do Estado. Isso permite que a gente vá fazendo essas mudanças. E dentro de todas essas mudanças, né, nós temos, para dentro do governo, o programa Espírito Santo Mais Inovador, que é um programa que nós implantamos a partir de 2019, para que a gente... Quem vai passando para mim? Eu posso passar eu mesmo, né? Se eu puder passando, só para servir de base aqui para a nossa fala. Então, o Espírito Santo Mais Inovador é um conjunto de ações dentro do governo que permeia, né, todo o governo, toda a secretaria, nessa busca de um ambiente de inovação mais forte, tá certo? Aí são os objetivos, né, que já tratei, são os grandes pilares que nós tratamos, né, dentro do programa mais inovador do governo do Estado. E, dentro desse trabalho, nós temos, né, a carteira de identidade nacional, que nós começamos a emissão dela, não sei se vai aparecer no próximo... Ah, sim. Nós começamos a emissão dela de forma bastante objetiva. Nós já tínhamos começado, nós contratamos o sistema de identificação civil e criminal no sistema EIBS, então já desde 2021, 2022, a gente começou as emissões, né, da nossa identidade lá do Estado do Espírito Santo, mas a partir do início de 2024, nós iniciamos efetivamente a emissão e aderimos e iniciamos a carteira, o início da emissão da carteira de identidade nacional. Emitimos em torno de 30 mil a 40 mil, Dalcin, por mês, né, da carteira, um pouco menos de 1%, da população capixaba a cada mês. Então, sei que o objetivo é a gente fazer toda a migração até 2032, então nós faremos e teremos condições de fazer toda a renovação da carteira de identidade nacional. Isso para nós é fundamental para todos os serviços, o serviço de todas as áreas, mas especialmente na área de segurança pública. Você tem uma carteira única no Brasil, onde todos os dados têm conexão, isso vai ser muito importante. A área de segurança pública presente aqui sabe dessa importância. Então, nós estamos completamente em dia e preparados para a gente poder cumprir essa tarefa e colocar, de fato, o Espírito Santo contribuindo, né, com essa ação do governo federal. Contratamos toda a infraestrutura, temos a polícia científica envolvida no tema. Mas também nós temos uma central de inteligência analítica, já desde 2019, nós começamos a implantar o sistema SAS nas principais secretarias, onde trabalham com grandes volumes de dados. Isso tem possibilitado a construção de planilhas, de BI, que permite a gente acompanhar todo o desempenho
de cada secretaria, porque você tem condições de comparar dados, né, do passado com os dados do presente, a gente fazer projeções. Então, você tem uma central de inteligência analítica, permite que nós tenhamos a condição de efetivamente acompanhar se as políticas públicas estão produzindo resultado, dentro daquela visão que eu falei inicialmente, de que nós temos pressa, né, a população tem pressa, então nós temos pressa. Se a gente continuar trabalhando nos métodos antigos, nós não vamos conseguir atender esse desejo permanente de ter um serviço mais veloz. Então, a central tem permitido que a gente possa comparar e poder dar as respostas. E todo o trabalho que a gente faz dentro da Central de Inteligência Analítica, com as secretarias que estão tratando, né, dos temas e estão fazendo comparações de políticas públicas, que isso dá resultado efetivo para nosso governo. Nós também, isso é tudo trabalhado de uma central, né, para a gente poder ter na minha mão, no gabinete do governador, todos os dados que eu preciso. E nós, né, temos, né, o portal, que estamos em fase de contratação, como já contratou o Piauí, o Mato Grosso. Nós agora, nos próximos dias, estaremos também fazendo a contratação. Hoje nós temos quase 200 serviços digitais à disposição da população, mas em 58 sites, né, diferentes. Então, isso é bom para a sociedade, mas não é isso que a sociedade quer. A sociedade quer um sistema muito mais amigável. Então, com a contratação desse sistema do portal, nós teremos condições de estar à disposição, do serviço à disposição das pessoas, num único canal, né? E isso, nos próximos meses, a população capixaba já vai ter todo esse serviço num único canal, seja através de um computador, de um tablet, seja através do telefone, do aparelho móvel e também dos totens, né? Porque nós vamos fazer, já estamos num processo de contratação também de totens, né, para a gente poder fazer parceria com os municípios, e todos os serviços estarão disponíveis em todos os municípios, né, através de pessoas que a gente vai estar fazendo em parceria com os municípios, estagiários, pessoas que vão poder orientar o acesso desse serviço a todos os cidadãos capixaba. Então, nós teremos capacidade, nos próximos meses, de estar, né, com todo esse serviço inteiramente à disposição, de uma forma fácil, amigável, para a população capixaba. Toda a base, né, que a gente precisava fazer, nós já fizemos, a infraestrutura necessária que a gente precisava fazer, nós fizemos, e agora estamos na fase final de contratação desses serviços. E todo esse trabalho permitiu que a gente montasse no Estado um cerco inteligente, né, uma plataforma que hoje direciona informações de placa de veículo, direciona informação, né, de característica de um carro, direciona informação a partir da semana passada, né, de característica da face das pessoas. Contratamos, então, a funcionalidade, né, que é característica facial, que está já nos permitindo avançar muito no controle e na investigação. Para a área de segurança pública, o cerco inteligente, que são 1.500 câmaras espalhadas no estado do Espírito Santo. O estado é um estado pequeno, mas nós temos 1.500 câmaras espalhadas no estado todo, todas elas voltadas para uma plataforma de inteligência artificial, que é a plataforma do cerco inteligente, onde a gente está permitindo recuperar carros, né, que é a parte mais visível das pessoas, mas permite uma investigação de uso de veículos pelos grupos criminosos, permite você monitorar um veículo, permite você saber para que lado, para que local, em que local esse veículo circulou, né, nos últimos 2 meses, 3 meses, quando você quiser fazer esse acompanhamento. Isso tem dado aos nossos policiais uma capacidade de investigação e de redução da impunidade muito grande. E, a partir da semana passada, nós temos 405 licenças, né, de leitura facial, e nós também começamos, então, a usar o sistema para que a gente identifique e oferte esse serviço em diversas áreas, mas especialmente pessoas desaparecidas. Temos 6.000 pessoas, né, desaparecidas, né, no estado do Espírito Santo. Em algum local que essa pessoa passar, o sistema vai alertar. Nós temos 3.800 pessoas com mandado de prisão em aberto,
né, onde essa pessoa passar, num terminal de ônibus, num local de maior movimento, né, que tiver uma câmera com essa funcionalidade, nós vamos poder identificar essa pessoa. Nós estamos colocando essa funcionalidade no transporte público, né, para que também a gente possa reduzir a abordagem, a importunação sexual dentro dos ônibus. Então, você tem uma série de aplicação, né, que hoje a inteligência artificial permite que a gente possa, né, ofertar aos nossos profissionais e, com isso, melhorar a prestação de serviço para a sociedade que nós estamos representando. Isso com facilidade. Você lança no sistema aquilo que você deseja e você vai ter o alerta na hora que você tiver essa pessoa sendo identificada. Então, serviço de inteligência, o Cerco Inteligente, tem permitido que a gente dê aos nossos policiais, né, um instrumento grande de funcionamento. Mas nós temos, por exemplo, 90 balanças espalhadas, balanças eletrônicas, que só o carro passar na rodovia já transmite o peso desse carro. E isso é utilizado pelo DENIT, pela Polícia Rodoviária Federal, né, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, é utilizado pela Secretaria da Fazenda, é utilizado pela Secretaria de Meio Ambiente para transporte de madeira ilegal. Então, é um cerco hoje que está instalado no estado todo e ele vai se aperfeiçoando e os profissionais do governo vão vendo a inúmeras funcionalidades e utilidade desse sistema. Um sistema em que você usa câmeras, mas em sistema que você tem, né, uma plataforma e você tem um sistema que recebe todas essas informações. Agora os municípios poderão também instalar câmeras, né, que tenha essa funcionalidade e poderá apontar para o cerco e também fazer segurança dentro de cidades. Então você vai agregando utilidades a essas funcionalidades de leitura de placa, de característica de veículo, de leitura facial. Isso vai permitindo a gente ter essa condição. Lógico, para isso tem que ter cadastro. Então, cadastro do sistema prisional, cadastro das pessoas procuradas, com mandado de segurança aberto, cadastro das pessoas desaparecidas, toda a nossa identidade a cada momento, a cada 30 dias, 30, 40 mil, vai para o sistema já, no sistema IBIS, tá certo? No sistema universal. Então, você precisa de ter qualidade no cadastro. Nós estamos aqui, cadastro é fundamental para que a gente possa utilizar o sistema. Se não tiver um bom cadastro, o sistema não tem funcionalidade. Então, ter bons cadastros é uma ação fundamental para todos nós que estamos trabalhando na administração pública. Então, aqui, os pontos de coletas que nós temos, espalhados pelo Estado do Espírito Santo, são imagens de coleta de informações e é uma plataforma que trabalha com grandes dados. Aí, as características faciais, né, equação matemática que é feita para a gente poder identificar, não identificar, para permitir que um policial, porque o sistema não identifica pessoas, o sistema dá as informações para que o profissional possa ir verificar. Muitos especialistas aqui que sabem que quem identifica é o profissional. Bem, então nós também fizemos, assim como o Piauí já fez, nós fizemos também um sistema de recuperação de celular, né? Numa parceria com as operadoras. Nós, no primeiro projeto piloto nós enviamos 500 mensagens para pessoas que tinham, né, o aparelho furtado ou roubado em posse da pessoa, ou adquiriu de boa fé ou de má fé, e nós tivemos mais da metade de devolução voluntária desses aparelhos, né? E agora entrou numa rotina, né, de trabalho para a gente poder inibir, né, o roubo e o furto de celular. Então, são um exemplo da utilização de tecnologia que tem ajudado a gente a melhorar o serviço. Temos muito desafio pela frente ainda, como todos vocês, de todos os estados, tem muito desafio, as pessoas cobram da gente, mas a gente, né, tendo um bom plano, um bom programa, a gente consegue alcançar resultados. Então, inicialmente é isso, me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado.
Nós quem agradecemos, governador. Obrigada por compartilhar essa experiência. Parabéns, né, pela iniciativa, parabéns pela política, pela insistência, né, pela resiliência, né, de apostar e insistir, né, esse é o papel mesmo dos governadores, né, de conduzir a sua equipe numa direção, e o Espírito Santo está sendo conduzido na direção certa, né. Acho que é muito interessante ver um programa de transformação digital tão completo assim, né. Eu acho que o governador mostrou uma série de medidas que estão bastante alinhadas à Estratégia Nacional de Governo Digital. Inclusive, vou passar a palavra aqui para o secretário Rogério Mascarenhas, né, que conduziu pelo Ministério a elaboração, talvez para contar um pouco, né, disso para a gente, mas como a estratégia, né, do governo do Espírito Santo está alinhada a isso, né? Então, investimento em inovação, portal único, interoperabilidade de dados, integração de sistemas, uso de inteligência artificial em políticas setoriais, a qualidade dos cadastros e, obviamente, a adoção da cidadania digital aí pela carteira de identidade digital. Então, acho que são todas medidas, né, que compõem, né, esse portfólio aí da Estratégia Nacional de Governo Digital. Então, passo a palavra para o Mascarenhas, que pode contar um pouquinho disso também. E mais uma vez, ouvindo? Tá ok? Bem, mais uma vez, gente, bom dia a todos e a todas, né? E, governador, eu vou ter que cometer uma inconfidência aqui. Porque logo que nós lançamos aí o programa, né, assim, que avançamos nessa nova abordagem da carteira de identidade, 2 governadores de estado foram procurar a ministra Esther, né, e eu estava presente nessa oportunidade, para ver como é que a gente conseguia evoluir com a carteira para exatamente a gente fazer essa integração federativa. E eu fico muito feliz, né, de o senhor estar aqui, porque o senhor é um deles, né? Ontem a gente teve aqui a presença também do governador Fonteles, né, que foi o segundo que, de fato, entendeu que essa questão da identificação era crítica para esse processo, né, em todos os sentidos, na pauta digital, na pauta de segurança. Então, eu queria cometer essa inconfidência, mas, na verdade, para parabenizá-lo, né, que eu acho que o entendimento disso é a forma com que a gente tem de exatamente colocar em prática aquilo que a gente pensa e colocou na Estratégia Nacional de Governo Digital, né? Uma das coisas que, logo que eu cheguei, assumi a pasta, né, isso era uma das questões. Os números sempre foram muito positivos no âmbito federal, né? Eu falei isso aqui um pouquinho mais cedo, mas quando a gente olhava para a realidade de estados e municípios, a gente tinha uma dificuldade muito grande de estar avançando, né, nessa pauta de transformação digital, nessa pauta de fato, melhorar a qualidade dos nossos cadastros, da gente fazer uma interoperabilidade. E eu acho que o senhor aqui representa, para mim, um marco desse processo, né? Eu acho que a gente tem que esse projeto, de fato, é um projeto federativo, é um projeto que depende fundamentalmente desses atores, não só pela coleta que é feita, né, daqui a pouco, né, Maurício me permita, né, a gente vai falar um pouquinho da experiência de São Paulo, mas do quanto isso, de fato, começa lá na ponta, né, e são esses instrumentos que colocam. Quando a gente começou a idealizar essa estratégia nacional de governo digital, e um dos alicerces era a questão da identidade, era exatamente isso. Como é que a gente faz esse crescimento conjunto, né? Não adianta a gente aqui estar ofertando determinados produtos ou determinados serviços, melhor dizendo, né, em termos do governo federal, se a pessoa precisa de uma creche, se a pessoa precisa de uma vaga na escola, se a pessoa precisa, de fato, de alguns elementos que estão lá na ponta. Então, seja nos municípios, seja no Estado. E aqui eu quero destacar, né, na questão do governo do Estado do Espírito Santo, nessa integração também, trazendo os municípios para dentro dessa transformação. Porque é isso, a gente precisa olhar para o cidadão e olhar, a partir daí, que serviços ele vai fazer no município, que serviços ele vai fazer no Estado, que serviços ele vai fazer no âmbito federal. Mas a entrada dele, ele tem que enxergar uma coisa única. Eu gosto muito de falar que o GovBR não é uma marca do governo federal, estadual ou municipal. Nem tampouco, né, quando a gente olha para uma marca que a gente possa dizer que pertence a um órgão específico.
né, ou um governo específico, esse governante, o próximo governante ou o atual. Mas é uma marca que o cidadão tem que ter a identidade de que aquela é a porta de entrada para ele, né? E isso é a essência do que a gente vem tentando fazer nessa estratégia. Quando, no ano passado, a gente passou por todos os estados, né, fizemos caravanas para que a gente ouvisse os estados, algumas pessoas me perguntam, até da área de tecnologia, até pelo viés tecnológico que acaba tendo essa coisa do digital, mas por que não tem um padrão definido, né, de arquitetura para ser feito isso? Porque não foi a demanda. Porque não foi a demanda discutida com os estados e municípios que participaram. O que nós fomos levando nessas oficinas foi o que vocês entendem que é necessário. Óbvio que a gente dava um guia, né? Óbvio que a gente dava as orientações, mas do que estados e municípios precisavam desse processo? Como é que o governo federal poderia ajudá-los? E daí vem a questão, né? Fico muito feliz, né? Hoje o senhor assinou essa questão desse protocolo que envolve aí a questão do SEI, porque essa integração, né, gente, andar papel no dia de hoje, além do custo de papel, né, a morosidade que isso tem nos processos. Então, ferramentas, aquelas ferramentas que já estavam desenvolvidas pelo governo federal, para que redesenvolver isso? Para que fazer um novo GovBR? Para que ter não utilizar um processo que seja, de fato, que otimize o trâmite processual, que otimize e dê celeridade aos processos, né? A gente precisa olhar a eficiência da nossa máquina. Então, eu ouço, né, eu escuto no dia de hoje e fico muito feliz de que é isso, né? Nós estamos dando passos importantes. O senhor falou aí do seu terceiro mandato e da renovação, e esse olhar que o senhor está tendo hoje, né, em relação a essa visão do quanto que essa pauta de transformação digital pode alavancar o Estado do Espírito Santo é fundamental, né? Também, né, a gente tem a oportunidade de ver, São Paulo também, né, hoje tem números impressionantes para a gente já tem aí um nível de emissão, a gente já passou do 500 mil de identidades que a gente está passando, e também o uso, né? São Paulo hoje já usa lá também o GovBR, a estrutura do GovBR, e toda esse cabedal de produtos, né, que possam ser utilizados. Hoje, gente, para vocês terem uma ideia, a gente já tem a nível federal, por conta da questão da estratégia, nos aproximamos aí de 1.300 municípios que já se aderiram a esse processo de utilizar as ferramentas do governo federal. Eu vou até extrair, né, as ferramentas que estão disponíveis, independente de ser do governo federal, que eu acho que essa é a grande questão. O que a gente precisa é olhar para o foco, com foco no cidadão. O que a gente consegue agregar para eles? Então, a questão da identidade é uma fortíssima, né? Não à toa a gente está aqui com um evento que está focado nisso, mas a questão de outras ferramentas que possam ajudar também na pauta de transformação digital. É assim que a gente consegue diminuir o gap, né? Essa diferença, né? A ferramenta está disponível para ricos e pobres. Ela não é uma ferramenta que a pessoa tem dificuldade de acessibilidade. E é isso que a gente tem que estar focando. Como é que a gente melhora a qualidade do cidadão? E as experiências de estados e municípios são fundamentais dentro desse processo. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar essa experiência que a gente teve da Estratégia Nacional de Governo Digital, como eu já falei, mas repisando aqui, ela foi muito rica para isso. A gente teve a oportunidade de consolidar dentro de um documento, né, não só o que mais cedo a gente falou aqui, de construir uma infraestrutura pública digital de identificação, que era esse cruzamento do GovBR com a nova identidade. Por isso que isso está lá, né, positivado dentro dessa estratégia nacional. Mas outros elementos importantes para os estados, elementos de capacitação, como é que a gente ajustava esse gestor a evoluir, elementos com relação a trâmite de documentos, que eu já falei aqui, mas é importante a gente ressaltar, como é que a gente acelera a velocidade dos processos, como é que a gente se torna mais inclusivo, como é que a gente abre as oportunidades. E o exemplo, né, trazido aqui pelo governador, eu acho que demonstra que a gente está no caminho certo, juntos, para que a gente, de fato, consiga passar isso aí para frente. Eu não vou me estender mais, né, porque eu acho que é a oportunidade da gente ter aqui também de conversar e conhecer um pouquinho também da estratégia lá, sobretudo na segurança pública, né, de São Paulo. Como eu disse aí, São Paulo já tem números importantes, um desafio enorme, né?
porque o São Paulo é um estado que tem uma diversidade e o esforço que foi feito, né, para que a gente, de fato, conseguisse conquistar números relevantes. Hoje, como eu disse, aí já se aproxima de quase 600 mil identidades, um processo importantíssimo para que, de fato, a gente tenha atingido essa meta, gente. A nossa ideia é, o governador acho que ressaltou com muita propriedade, a nova identidade, o antigo RG, né, o nosso antigo RG, ele tem uma duração, aí, uma validade até 2032. Mas para que a gente acelere esse processo de transformação digital, a intenção é que mais rapidamente a gente tenha condições de estar avançando na emissão do novo documento. Mais cedo, a secretária, vou me permitir aqui, a secretária de Direito Digital do Ministério da Justiça, né, fez um anúncio de que o próprio ministro Lewandowski, né, destinou uma parcela significativa do Fundo Nacional de Segurança exatamente para que os estados, as secretarias de segurança pública, né, e os estados tenham condições de impulsionar essa pauta. Algo em torno de 15% do valor do fundo está sendo destinado exatamente para acelerar, o que demonstra essa vontade, esse empenho do Ministério da Justiça, do governo federal, de impulsionar essa pauta. Então, acho que a gente consegue acelerar isso trará a estados e municípios, sobretudo aos estados, né, que as estruturas, por óbvio, são estaduais, mas também com a cooperação com os estados, um desafio enorme, porque a gente precisa elevar de 1 milhão hoje de capacidade, mais ou menos, de emissão que a gente tem por mês, para uma capacidade da ordem de 4,5 milhões de emissões, para que, de fato, a gente consiga, ao longo desses 2 próximos anos, ter essa cobertura ampliada, né? E isso é um grande desafio que depende, mais uma vez, desse arranjo federativo, que é importantíssimo para o sucesso desse projeto. Então, queria, né, passar assim, devolver, né, Mariana, mas eu acho que é isso aí, eu acho que ressaltar isso, a importância do quanto foi essa trajetória dessa estratégia, desse processo de ouvir e de cooperação que a gente fez ano passado e ver, né, nas palavras do governador, o quanto isso já está se realizando, né? Então, eu acho que a gente tem aí um grande desafio, mas estamos juntos aí para que a gente chegue lá. Okay? Perfeito, secretária. Obrigada. E já passo a palavra para o Maurício Freire. O governador vai ficar conosco até 12h30, mas eu acho que dá tempo, né, Maurício? A gente depois tenta ainda... Obrigada. Muito boa tarde já a todos. Eu queria cumprimentar a nossa secretária Mariana, o nosso governador Casagrande, o nosso secretário Rogério, cumprimentar a todos aqui que nos acompanham. Eu não sei se, e me perdoe, secretário, se o senhor é mais inovador ou ousado. Eu não sei quem é mais ousado, se o senhor me convidar para estar aqui ou se eu ia aceitar. Me perdoe não trazer nenhuma apresentação, foi feito aí meio que hoje esse convite, mas estou muito honrado de poder participar. É um momento muito importante para nós do Estado de São Paulo estar nesses eventos, estar participando nessa força-tarefa gigante, é muito importante. Em primeiro lugar, falando um pouquinho da transformação digital da Polícia de São Paulo, né? Eu completei agora em setembro 47 anos de polícia e eu vejo assim, eu estou assustado cada vez que eu entro em alguma unidade, cada vez que eu vejo alguma coisa, que alguém vem trazer um sistema, eu estou ficando assustado da evolução incrível, né, de todo esse sistema. Imagina que nós temos 1.711 unidades no estado de São Paulo de polícia. As territoriais, as especializadas, e até pouco tempo, até muito pouco tempo, era tudo manual, era todo o sistema, né, boletim escrito, 12 páginas de boletim de ocorrência, das quinta para frente a gente já não lia mais nada pelo carbono, e hoje tudo isso é feito digitalmente, né? Inclusive a delegacia eletrônica, ela recebe uma quantidade imensa todos os dias daquela pessoa que entra na sua casa e faz o boletim eletrônico. Não há mais necessidade, na maioria dos casos, a não ser que haja necessidade de uma perícia ou aqueles crimes chamados crimes de sangue, que há necessidade de ela estar presente na delegacia. Ela faz tudo isso de casa. Então, imagine a transformação para o cidadão só nesse ponto. Então, as unidades estão se integrando e era mais ou menos, fazendo uma má comparação, Mariana,
com a carteira, né, nacional, que a gente enfrenta com todos esses sistemas, todos esses, né, essa parte tecnológica. Imagine 1.711 unidades, cada uma falando o seu idioma, cada uma fazendo da sua maneira, sem uma integração. Então, nós vivemos tudo isso, né, nesse momento. E, governador, eu também não sou um técnico, minha vida toda foi em operações, mas eu cheguei em janeiro do ano passado no Instituto e vi uma transformação assombrosa no Instituto, né, com esses sistemas digitais. Imagine, eu não sei se todos conhecem o que é ou sabem o que é uma legitimação. Legitimação é aquilo, a pessoa autuada em flagrante, sendo autuada em flagrante, ela obviamente não vai falar que chama Maurício, ela vai falar que chama Antônio. E o Antônio vai ter problema o resto da vida. Primeiro, por causa da velocidade do nosso sistema judicial. Segundo, que até que ele perceba que a vida dele toda foi impactada, porque deram o nome dele num caso, então é incrível. Então, o que a gente fazia? Coletava com aquele famoso rolinho, chamava tocar piano, né, tintazinha, coletava uma planilha e tinha que essa planilha fisicamente a sede do Instituto de Identificação. Entrava lá no guichezinho e as pessoas, os papiloscopistas, através da fórmula datiloscópica, então se a minha fosse 1, 2, 3, 1, 1, eles iam colocar numa caixinha que colocava numa mesa rotativa e tinha milhares de mesas. Hoje, o número, secretário Rogério, é de 70 milhões de prontuários. Imaginem que 70 milhões de prontuários, uma média de prontuário civil são 58 milhões, uma média de 10 documentos, né, aquilo que nós apresentamos aí, certidão de nascimento, de repente casamento, ou uma carteira de habilitação, e o prontuário criminal, que são 12 milhões e meio, uma média de 30 documentos, porque cada vez que o cidadão dá uma passada em alguma unidade policial, juntava uma folhinha ali para ele. Então, são bilhões de documentos que, embora, né, de 2016 para cá, a gente vem digitalizando tudo isso, e agora já entrando todo no processo digital, eu ainda tenho que manter isso por 80 anos por força de lei, né? O que é, às vezes, uma barbaridade, mas uma curiosidade. Nós completamos 117 anos, numa das homenagens aos profissionais do Instituto, nós fomos lá montar alguns banners com aqueles prontuários antigos, como de Santos Dumont, enfim, Ulisses Guimarães, personalidades. E me perguntaram se seria viável colocar do Ayrton Senna. Eu falei, lógico, o nosso campeão. E um dos papiloscopistas olhou aquela FIC dele do outro lado da mesa e falou assim, não acredito. Eu falei, você não conhece o Ayrton Senna? E aí, governador, me explicaram que o Ayrton Senna tem uma figura chamada verticilo sinuoso. É o S do Senna no polegar esquerdo dele. É um negócio assim. Aí eu falei, não, vamos manter mais de 80 anos, porque o que a gente vem descobrindo é incrível, né? Então, só para a gente ter uma ideia, quando se pensa que o Instituto apenas emite o RG, ele emite numa média de 22 mil. O dia que eu vi lá, que foi, parece que um feriado que ninguém apareceu nos postos, foram 18.850. A média, agora, em épocas de férias, 25 mil por dia. Isso faz com que a gente tenha 420 postos de identificação no interior do Estado. Nós temos um grande parceiro, que é o Poupa Tempo, que pertence à Secretaria de Governo Digital e que nos auxilia com quase 300 postos, ou um pouquinho mais de 300 postos, que fazem essa captura para a gente. Mas imagine o volume que a gente tem. Então, até hoje, ainda tem algumas pessoas que falam que São Paulo é contra assim. Não, nós aderimos já há bastante tempo. Muito antes de eu chegar lá, já estava aderido. O problema é que, tecnicamente, para a gente conseguir mudar esse mundo todo, esse volume, essa quantidade. E aí, logo na primeira semana que eu cheguei no Instituto, aconteceu a catástrofe lá de Bertioga, né, São Sebastião, aqueles municípios. E eu me dirigi para lá, e lá nós conseguimos, em 10 dias, numa barraca, emitir 1.200 RGs para aquelas pessoas que perderam tudo e que tinham que receber um benefício, às vezes até retirar um parente que estava sendo liberado pelo IML. Então, foi um trabalho gigantesco, e daí
Logo em seguida vieram as cobranças, né? A primeira reunião que eu tive foi com o Lacerda, lá ele já me cobrando, por que São Paulo não adere? Falei, calma, vamos ver. E a partir de então, durante 3 meses, eu fiz reuniões todos os dias, às 17 horas, com toda a equipe envolvida, para fazer virar isso. Mas a gente só não conseguiu virar totalmente a chave, porque havia uma inconsistência ali de 23%, o que dá 4, 5 mil pessoas por dia, que eu não podia devolver. Hoje isso caiu bastante, já está em 10%. Espero que muito breve, todo dia os técnicos me prometem que vão resolver de hoje para amanhã. E eu estou louco para virar essa chave. Mas a gente está paulatinamente, já são mais de 600 mil emitidas, né? E eu cobro todos os dias isso, podem ter certeza. É um projeto fantástico que vai ajudar demais as pessoas. Mas, voltando um pouquinho à legitimação, nós temos hoje uma média de 500 legitimações das nossas unidades. Então, aquela planilha que era enviada fisicamente, hoje vai eletronicamente, passa pelo EIFES, nós também temos o sistema EIFES lá em São Paulo, passa pelo EIFES, vai para os nossos papiloscopistas, separando lá 20 pessoas, né? Não é que nem no cinema, em Hollywood, que aperta o botão, ele fala, é esse, ele joga 20 pessoas ali, e aí os nossos papiloscopistas é que vão determinar se sim ou não, se é aquela pessoa. Isso acontece 500 vezes por dia. Mas, além disso, nós recebemos 100 a 120, fora da Covid, 100 a 120 solicitações de ML por dia, né? Então, o médico legista determina a causa-morte, a família reconhece, mas quem identifica é através da impressão digital. São mais 120, uma média de 120 por dia. Além disso, nós temos uma parceria com os estados, e hoje já são 14, mais a Polícia Federal, e a gente espera, nas reuniões aí de hoje, amanhã, com o Conselho Nacional aí dos dirigentes, implementar um pouquinho mais isso. Há uma média de 150 solicitações por dia também de legitimação. Então, essa transformação também faz e auxilia muito essa parte de cidadania, as pessoas, porque ela, enfim, assim como eu estou atendendo um familiar para liberar o mais rápido possível o ente querido dele no IML, nós temos isso também, da pessoa não ficar lá com outro nome, passando outro nome, se passando por outra pessoa. O exemplo de que isso dá certo e que isso é um sucesso é que agora, no último acidente da Voa e Paz, das 62 vítimas fatais, em 1 hora depois que nós tínhamos a lista de passageiros, o que foi difícil conseguir, porque ninguém soltava a lista de passageiros, 1 hora depois, os institutos já tinham enviado para a gente as FICs. Então, foi possível, nas primeiras horas, 47 pessoas foram identificadas apenas pela impressão digital. Então, deu uma velocidade totalmente diferente do que o antigo acidente da TAM, do que mesmo São Sebastião. Agora, o que eu gostaria de pedir é que a gente também entrasse numa campanha para que as crianças, né, tirassem a identidade o mais rápido possível, porque nesses acidentes de massa, a maior dificuldade que a gente tem é identificar as crianças, que não têm a sua identificação civil. Não precisa ser uma catástrofe. Nós recentemente tivemos lá a Marcha para Jesus, são 2 milhões de pessoas que vão lá. Quantas crianças se perdem por dia? E já foi falado aqui também, né? O segundo maior crime da atualidade é o tráfico de seres humanos, órgãos e crianças. E a gente precisa acabar com isso. Eu acho que é fantástico. Então, nós estamos numa POC também, junto com o Hospital Albert Einstein. Já testamos o equipamento lá na nossa Cracolândia, já testamos em outros lugares e queremos avançar muito para que a criança hoje nasce, né, já desce, já tem o seu número de cidadão, já recebe lá a certidão de nascimento e, por que não, já sair com a sua identidade. E eu acho que isso é o nosso foco agora, urgente, né, é virar a chave e fazer com que as crianças todas, que 100% da nossa população possa ter isso, né? Enfim, há uma transformação muito grande. O nosso governador, né, com a Secretaria de Governo Digital, tem nos auxiliado bastante. Tudo aquilo que a gente solicita, a dificuldade maior é que o Instituto acaba sendo o cliente, né, de algumas pessoas. Uma delas, enfim, os técnicos,
para poderem costurar todos esses sistemas, para transformar tudo isso, mas também nós temos uma divisão de tecnologia da informação dentro do departamento. Então, o Instituto de Identificação, ele de verdade, ele é uma das 8 divisões do Departamento de Inteligência Policial. Nós temos inteligência, contra-inteligência, operações de inteligência, a delegacia eletrônica da mulher, que tem uma transformação muito grande, está atendendo 24 horas. Infelizmente, a gente estava com uma defasagem, está ainda muito grande. Agora, recentemente, nós recebemos aí 4.100 novos policiais, mas ainda é muito pouco, e a delegacia eletrônica vem ajudando muito nesse sentido. Aquilo de fechar sábado, domingo, feriado, porque não tem efetivo, acaba se atendendo pela delegacia eletrônica. Então, essa transformação digital para nós, da Polícia Civil, é fundamental, e eu acho que para o cidadão. Há muito tempo que nós deixamos, governador, de ser funcionários públicos. Nós somos servidores públicos. Nós estamos aqui para servir e proteger, e agora servir e identificar. Eu acho que, em princípio, era isso, Mariana. Muito obrigado. Muito obrigada, Maurício. Bom, a gente já caminha para o fim aqui, para a gente poder liberar o governador. Acho que só fazer um comentário a partir da fala do Maurício. Acho que, certamente, o Estado de São Paulo, pela dimensão, seja populacional, das estruturas, ele certamente impõe desafios muito peculiares, mas eu acho que fica claro que a aplicação de tecnologias, de inteligência, de inovação, elas têm esse potencial de transformar a prestação do serviço público e transformar a relação do cidadão e da cidadã com esses serviços. E isso eu acho que vale para um estado como São Paulo, mas vale também para um município pequeno. Então, eu acho que é um objetivo comum, eu acho que esses esforços todos em fortalecer as nossas parcerias, a nossa articulação do governo federal com os estados, em particular, mirando para os municípios, eu acho que é nesse sentido, de fortalecer e de levar essas tecnologias, de levar essas soluções para onde o cidadão e a cidadã vive de fato. Então, acho que é com esse objetivo comum que a gente encerra esse painel. Agradeço imensamente a sua presença, governador, sua presença, Maurício, e o secretário. Muito obrigada. Bom almoço a todos e todas.